Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu numa das provas da Olimpíada Brasileira de Matemática. Observe que foi numa prova de segunda fase para os alunos do nível 3. Vamos ao enunciado do problema. Determine o maior natural K para o qual existe um inteiro n, tal que 3 elevado a k divide n ao cubo menos 3n ao quadrado mais 22. Aí observe como ele está interessado no maior valor natural de k, então eu poderia interpretar que ele está querendo saber qual é a maior potência de 3, né, para a qual existe um inteiro n, tal que essa maior potência de 3 ela divide esse trinômio, n ao cubo menos 3n ao quadrado mais 22, ok? Vamos à solução do problema. Observe que o n sendo inteiro, né, esse trinômio que aparece no enunciado, ele representa um número inteiro. E lembrando que o K, né, ele está interessado no maior valor natural de K, para o qual essa potência divide esse trinômio, ok? E observe que a base da potência é igual a 3. Aí, como tudo vai girar em torno do 3, vamos começar fazendo o seguinte. Vamos usar o seguinte fato. Todo número inteiro, ele encontra-se em uma dessas três classes que eu vou citar aqui. Qualquer número inteiro que você pegar, ou ele é um múltiplo de 3, ou seja, ele é do tipo 3 vezes A, em que o A é um número inteiro, ou ele é um múltiplo de 3 mais 1, em que o A aqui, no caso, ele sendo da forma 3A mais 1, o A também é um número inteiro, ou ele vai se encontrar na outra classe que seria o triplo de A, ou seja, um múltiplo de 3 mais 2 ou menos 1, ok? Tanto faz usar mais 2 ou menos 1, porque 2 e menos 1 eles são congruentes, módulo 3. E aqui mais uma vez o A é inteiro. Então qualquer número inteiro, ele encontra-se em uma dessas três classes. Isto é, ou ele é um múltiplo de 3, ou ele é um múltiplo de 3 mais 1, ou ele é um múltiplo de 3 mais 2, ok? Qualquer número inteiro, ele vai se encontrar em exatamente uma dessas classes aqui, tá certo? Porque lembrem que os possíveis restos numa divisão por 3 são 0, 1 ou 2, ok? Sendo 0, o número é múltiplo de 3. Sendo 1, ele é um múltiplo de 3 mais 1. E sendo 2, ele será um múltiplo de 3 mais 2. Agora lembrem que eu disse que 2 e menos 1 são congruentes módulo 3. Então aqui nessa última expressão, tanto faz você representar por um múltiplo de 3 mais 2 ou um múltiplo de 3 menos 1, que vai dar certo, ok? Então o que eu vou fazer é pegar cada uma dessas classes, né? Cada um desses valores de n, e substituir lá no trinômio e ver qual é a maior potência de 3 que vai dividir o resultado, ok? Então vamos fazer esse procedimento, pegar cada valor de n, né, que é cada classe dessa, e substituir lá no trinômio do enunciado. Então vamos considerar primeiro o n sendo um múltiplo de 3. Então o que é que vai acontecer quando eu trocar o n por 3a? Então eu vou ficar aqui com 3a elevado à terceira menos 3 vezes 3a elevado ao quadrado, 3a no lugar do n, mais 22. Aí observe que quando você faz a conta, fica 27a elevado à terceira, menos 3 ao quadrado é 9 vezes 3, 27, a elevado ao quadrado, mais 22.
E lembre que você quer que uma potência de 3, né, maior que 1, é lógico que 1 sempre divide. Uma potência de 3 maior que 1, divida essa expressão. Ou seja, divido N3 menos 3N2 mais 22, que para N igual a 3A, se torna essa expressão aqui. Então, vamos reescrever essa última parte da seguinte maneira. Podemos aqui reescrever assim, ó, 27A elevado à terceira menos 27A elevado ao quadrado, e daqui eu vou extrair o maior múltiplo de 3 que eu posso tirar do 22, que vai ser, no caso, o 21. Então, eu poderia escrever 21 mais 1 no lugar do 22. Então, observe que se você pegar as 3 primeiras parcelas, colocar 3 em evidência, você vai ter o quê? 9A elevado à terceira menos 9A elevado ao quadrado mais 7. Isso aqui mais 1. Então, o que é que isso está nos dizendo? Está nos dizendo que quando você troca o n desse trinômio por um múltiplo de 3, resulta numa expressão que, se você observar, é 3 vezes 1 inteiro mais 1. Ou seja, resulta no múltiplo de 3 mais 1. Ora, se isso deu um múltiplo de 3 mais 1, né, significa que essa expressão não é divisível por 3. Consequentemente, não vai ser divisível por nenhuma potência de 3, exceto 3 elevado a 0, que é 1, e 1 sempre divide, ok? Então, nesse caso, não funcionou para n múltiplo de 3. Agora vamos voltar para o trinômio original e trocar o n por um múltiplo de 3 mais 1 para ver o que é que acontece. Então, trocando o n por 3a mais 1, nós vamos ficar com 3a mais 1 elevado à terceira menos 3 vezes 3a mais 1 elevado ao quadrado mais 22, ok? Aí, desenvolvendo esses produtos notáveis, vamos ficar com cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, vai dar 27A2, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, vai dar 9A, e mais o cubo do segundo. Agora aqui, quando eu desenvolver o quadrado de 3A mais 1, eu devo multiplicar cada termo por menos 3. Então, 3A ao quadrado é 9A2, vezes menos 3 dá menos 27A2. 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar 6A, vezes menos 3 vai dar menos 18A. E o quadrado de 1 é 1, vezes menos 3 vai dar menos 3, ok? Isso ainda somado com 22. Agora vamos juntar os termos semelhantes. 27A terceira, não tem ninguém para juntar com ele. 27A2 vai cancelar com menos 27A2. Então vai ficar o que aqui? 9A menos 18A vai dar menos 9A. E termo independente você tem 1 menos 3 que dá menos 2, somado com 22, isso vai dar igual a 20. E aí observe que você pode ainda reescrever isso aqui como sendo 27A terceira menos 9A, e o 20 eu vou escrever como sendo 18 mais 2. E aí note que se eu pegar e olhar para as 3 primeiras parcelas, né, eu noto que 9 é comum, coloco 9 em evidência. Aí, colocando 9 em evidência, vai ficar 9 vezes 3A à terceira, menos A mais 2, fecho parênteses, mais 2, ok? Então, o que é que aconteceu quando a gente trocou o n por um múltiplo de 3 mais 1, ou seja, por 3A mais 1? A gente obteve uma expressão que é um múltiplo de 9, né? É um múltiplo de 9 mais 2. Ou seja, ao dividir essa expressão aqui por 9, né, o resto é 2.
Consequentemente, né, se a gente dividir essa mesma expressão por 3, não vai dar exato, né? Porque esse primeiro termo aqui ele é o múltiplo de 3, como está sobrando 2 aqui, ao ser dividida por 3 vai deixar resto 2. Então, quando você substitui o n por um múltiplo de 3 mais 1, isto é, pela expressão 3a mais 1, você não obtém um múltiplo de 3, deu um múltiplo de 3 mais 2. Ora, se essa expressão não representa o múltiplo de 3, então nenhuma potência de 3 maior do que 1 vai dividir essa expressão, consequentemente, não vai dividir o trinômio como o enunciado quer, ok? Então, nesse caso, também não funcionou. Então, a gente viu que quando trocou o n por um múltiplo de 3 não funcionou, e quando trocou o n por um múltiplo de 3 mais 1 também não funcionou. Agora, no gesto, o que? Trocar o n, só sobrou trocar o n por um múltiplo de 3 mais 2, ok? Agora, note que eu disse antes que o 2 e o menos 1, eles são congruentes módulo 3. Então, tanto faz você trocar o n por 3a mais 2 ou por 3a menos 1, que vai dar no mesmo, ok? Porque o 2 e o menos 1, eles são congruentes módulo 3. Então, nesse caso, eu decidi optar pela expressão 3a menos 1, para facilitar as contas, ok? Mas você pode também fazer as contas, experimentar fazer as contas, trocando o n por 3a mais 2. Tá certo? Então, vamos trocar o n do trinômio pela expressão 3a menos 1. Então, vai ficar 3a menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes 3a menos 1 ao quadrado não, né? Aqui no início é ao cubo. E aqui, ó, menos 3 vezes n ao quadrado, vai ficar menos 3, que multiplica 3a menos 1 ao quadrado. Isso ainda somado com 22, ok? Agora vamos desenvolver esses produtos notáveis. Aqui vai ficar cubo do primeiro, 27a terceira, menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, vai dar 27a2. Agora inverte, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, vai dar 9a, menos o cubo do segundo, o cubo de 1 dá 1. E aqui, cada um que eu obtiver no desenvolvimento desse produto notável, eu multiplico por menos 3. Então, o quadrado do primeiro é 9a2, vezes menos 3 dá menos 27a ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro com o segundo vai dar menos 6a, menos 6a vezes menos 3 vai dar mais 18a. E o quadrado de 1 vai ser 1, vezes menos 3 dá menos 3. E, finalmente, aqui o último termo, que é 22, ok? Agora, vamos juntar os termos semelhantes. 27a terceira encontra-se sozinho, menos 27a2 com menos 27a2, isso vai dar menos 54a elevado ao quadrado. 9a mais 18a, você vai obter 27a. E como termo independente, você tem menos 1 com menos 3, que dá menos 4. Menos 4 somado com 22 vai dar igual a 18, ok? Agora percebam que, olhando para a expressão toda, para os 4 termos, você tem 9 comum a todas as parcelas. Então, vou pegar o 9 e vou colocar em evidência. Aí, nesse caso aqui, vai sobrar 3a terceira, menos 6 vezes a ao quadrado, mais 3 vezes a, mais 2. Então, após colocar 9 em evidência, sobrevive, né, entre parênteses, esta expressão. Aí, observe agora que resultou num número que é 9 vezes o inteiro. Porque, como A inteiro, essa expressão entre parênteses, ela representa o número inteiro. Então, se eu tenho 9 vezes 1 inteiro, essa expressão toda ela é um múltiplo de 9, ok? Então, observe que agora funcionou. Quando a gente pegou o n do trinômio e trocou por um múltiplo de 3 mais 2, ou
um múltiplo de 3 menos 1, que são congruentes módulo 3, né? Eu preferi usar 3A menos 1, apenas para facilitar as contas. Aí resultou num múltiplo de 9, né? Aí agora a gente pode responder a pergunta do enunciado. Ele quer saber o quê? Qual o maior valor de K para que 3 elevado a K divida essa expressão? Em outras palavras, a gente quer saber, né, qual é a maior potência de 3 que divide essa expressão. E aí, pelo que você vê aqui, a maior potência de 3 que divide essa expressão vai ser o quê? Vai ser 9, ok? 3 elevado ao quadrado. Porque, escrevendo mais uma linha aqui, observe que dentro do parênteses a gente pode ainda reescrever assim, ó. Eu posso pegar essas 3 primeiras parcelas aqui e colocar o 3 em evidência. Aí ficaria A ao quadrado menos 2A ao quadrado, não, ao cubo, né? Menos 2A ao quadrado mais A, ok? Poderia até ter posto A em evidência, mas aí eu preferi colocar só o 3. E aí o mais 2 ele fica fora do parênteses. Então observe que a expressão entre parênteses aqui nessa linha, ela é um múltiplo de 3 mais 2, ok? Então nenhuma potência de 3 mais divide o que está aqui entre colchete, tá? Porque o que está entre colchete é um múltiplo de 3 mais 2. Então nenhuma potência de 3 maior do que 1 vai dividir esse pedaço. Logo, todas as potências de 3 que dividem essa expressão estão aqui, no caso 3 ao quadrado, ok? Então a maior potência de 3 que vai dividir n ao cubo menos 3n ao quadrado mais 22 para algum n é a potência 3 elevado ao quadrado. Mas lá ele pergunta qual é o maior valor de k, né? Naquele 3 elevado a k. E aí a gente constata que aquele K que aparece no enunciado, o maior valor para ele, eu vou chamar assim K máximo, né? O maior valor para ele vai ser 2, ok? Porque ele está interessado no valor de K. Tá claro? Então K igual a 2 é a resposta do problema. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.